Teatro é uma coisa que é comunidade, você não tem como você pensar em fazer sozinho. Você até pode, mas você vai precisar de alguém, não tem jeito. A direção para você imaginar, muita gente não sabe mesmo, sabe? Tem gente que pergunta, você é diretora, é produtora? Esse lugar fica muito confuso. Na verdade, assim, o produtor é quem arruma meios para que a peça aconteça de fato, para que as pessoas possam viabilizar esse objetivo de criar uma história viva no palco. O diretor é quem ilustra isso no palco. Então ele é um ilustrador, é quem desenha quais as cores, ele pensa uma concepção para aquele espetáculo. Então eu sempre costumo usar o Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, uma história que todo mundo conhece, como você colocaria o Chapeuzinho Vermelho no palco. A menina de Chapeuzinho Vermelho, a casinha dela, a casinha da vovó. Essa é uma ideia básica, né, de ilustrar. Mas você pode ir além disso, você pode colocar a menina com um gorro vermelho, ela pode ser uma rapper, a casa da vovó pode ser só simbolicamente uma cama ou até meia cama, a mãe pode ser só uma cesta, não precisa ter a personagem inteira da mãe. Então assim, tem várias formas de você montar uma história, isso é a concepção dessa história. A concepção geralmente vem do diretor, que daí ensaia com os atores e monta todo esse... aqui vai ter música, aqui a música está no texto, mas se eu vou manter ela ali, é uma questão do diretor. Se eu vou mudar isso de lugar, tiro isso de um lugar, ponho para o outro, para encaixar dentro dessa concepção. Na verdade, eu me formei em artes cênicas, que é um curso técnico, e até então era só técnico, né? Sempre quis ir para a direção, só que eu achava que essa coisa de ser diretor, isso eu tinha 13, 14 anos, né? Eu achava que essa coisa do diretor era uma coisa para gente velha, que a gente tinha que envelhecer para ser diretor. Então eu gostava muito de ópera, ia assistir ópera com meu pai, assim, era uma coisa que eu gostava muito. Então na ópera eu via a dança, a música, o piano, então eu estudei música muitos anos. Estudei música, depois fui fazer coro, estudar no coral da USP, daí fui fazer teatro de rua, quer dizer, fui juntando. E aí quando eu menos esperava, eu já estava dirigindo, porque é uma coisa que vai puxando a outra, né? Eu trabalhava como atriz, mas na primeira oportunidade eu migrei, daí não quis mais trabalhar como atriz. Cheguei onde eu queria. Eu sempre tive uma vontade de trabalhar com o público jovem, que era... Quando eu quis fazer teatro, não tinha espetáculo para mim, né? Então eu ia ao cinema, assistia os filmes que tinham essa coisa mais adolescente, filmes de amor, aquelas coisas. E no teatro eu ia assistir umas coisas super punks, né, para adulto. E eu gostava muito, mas sentia falta. E aí já estava trabalhando como atriz quando eu comecei a procurar texto para adolescente. 13, 14, 15 anos. E achei esse texto, que era a visão do menino sobre a paixão, né? E aí eu enlouqueci, comecei a mexer tudo para que isso... Aí vi o quanto valia o meu carro na época, isso era 98, meu carro valia R$7.000. Então eu fiz uma peça de R$7.000, montei a peça toda, vendi o carro, paguei todo mundo, e aí fiquei 2 anos em cartaz, 2, 3 anos. Comprei meu carro de volta, fiz tudo daí. Daí eu ganhei vários prêmios e aí eu senti que esse era o caminho. E trabalhava para adolescentes. Aí fui para o infantil, que eu também gosto, mas eu acho mais difícil o infantil, para o adulto. E hoje em dia eu gosto de dirigir a peça como se fosse para todas as idades, sabe? Assim, é muito difícil focar, é lógico. Como no Sonho de Herói, por exemplo, a gente fez uma visita técnica com o autor, né, o Léo, com o produtor, o Edinho, e a gente foi vendo os lugares onde a gente ia apresentar e eu vi que eu ia ter público de todas as idades, né? Tratei com uma peça como para todas as idades mesmo.
mais preocupada para não assustar as crianças. Porque como a peça fala de personagens do folclore brasileiro, que seria do nosso Halloween, né, que a gente deveria comemorar o nosso Halloween com os nossos personagens brasileiros, que é o Boitatá não, nesse não tem o Boitatá, mas tem a Caipora, o Curupira, a Lamoa. Na verdade, o Sonho de Herói, tem dois personagens que são esses que sempre aparecem, né? Que é o Curupira e a Caipora. Os outros personagens são personagens que normalmente não aparecem tanto. Inclusive fala de todos, né? Cita num determinado momento, cita o nome de vários personagens que a gente nem sabe que existe, que são do nosso folclore, né, brasileiro. É aquela coisa que no começo, assim, em 2 ou 3 meses a gente vai gravar, vai filmar, porque tinha uma proposta para também fazer em vídeo, depois a gente vai levar para alguns lugares, e assim foi passando 3 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses, 9 meses, enfim, o tempo da pandemia inteiro, né? E para não esfriar, porque já tinha meio que começado, né? Para não esfriar, a gente passou a fazer encontros semanais, né? Uma vez por semana a gente se encontrava e lia virtualmente. E foi muito bom, porque amadureceu muito. Não deu para dirigir a peça no virtual, mas deu para pensar algumas coisas, fazer algumas escolhas dentro da concepção do que seria, né? Que era, ao invés de colocar, por exemplo, o figurino nos atores, um figurino de Caipora, de Boitatá, eu sabia que nós íamos levar para algumas casas que a gente não teria nem luz especial de teatro, nem um espaço preparado como um palco. Então eu pensei numa forma deles terem luz neles mesmos, em cada personagem, para atrair atenção. E também para dar uma cara diferente do que simplesmente aquele figurino que as crianças até perguntam: ah, foi uma costureira que fez? Então o que eu aproveito disso? Eu faço uma coisa que tenha vida, o ator aparece porque ele veste o figurino dele é uma máscara, então ele veste essa máscara, que é um figurino objeto, né? E ele continua aparecendo, porque é ele que fala, é ele que interage. Ao mesmo tempo, quando a gente termina, a gente acaba explicando o que cada um é, porque ninguém imagina que por trás de tudo isso tenha tanta gente envolvida, né? E que quem faz esses figurinos não é uma costureira, é um figurinista, que não tem nada a ver com costureira. Ele trabalha com costureiras, mas ele, na verdade, é um artista, ele é um artista plástico, né? Você fala uma ideia para ele, o cara viaja naquilo, né? E cria coisas maravilhosas. O cenário não poderia ser muito grande, porque às vezes não cabe nem dentro do espaço. Para o palco, eu tenho uma segunda ideia já pronta, pensada. Mas para essas casas, o que eu faço? Eu meio que anulo, como são casas que funcionam também meio como escola, tem muitos cartazes, avisos. Então eu anulo o fundo e crio um espaço para eles pisarem, que é para criar uma unidade. Ali fica estabelecido que é o palco deles. E no final a gente explica para as crianças que tem o figurino, que tem o autor, que tem o produtor. Não são só os atores que estão ali na frente, que tem um diretor musical, que pensou as músicas, um arranjador, enfim, é um trabalho que envolve muita gente. Eu falo basicamente das pessoas que estão ali, mas ainda vai além, né? Antes de você começar a dirigir um espetáculo, é importante você assistir muito teatro. É importante você ler muito teatro. Ou histórias, livros de uma forma geral, e começar a pensar, bom, eu acabei de ler um livro, como eu colocaria isso no palco? Um livro que não tem nada a ver com teatro, é possível, qualquer história cabe no palco, né? Qualquer uma. Até porque no palco a gente tem uma licença que no cinema você não tem, que é o faz de conta. Você usa o faz de conta no teatro com muita naturalidade. Então eu posso fazer as coisas existirem de fato, como por exemplo um copo d'água, como eu posso não colocar necessariamente o copo d'água em cena. Ele pode existir de uma forma outra,
que é simbólica, como eu estava falando do Chapeuzinho Vermelho. Eu não preciso fazer a casa da mãe, a mãe, né? Tudo isso pode ser simplesmente representado por uma cesta de frutas que já está montada, já está pronta para ir para a casa da vovó. E todo o discurso pode estar na boca da Chapeuzinho. A Chapeuzinho pode responder para a mãe sem ouvir a pergunta, porque a gente também trabalha com a memória, né? Então você trabalha com a memória, você trabalha com o criativo de cada um. Tanto que no Sonho de Herói, por exemplo, a gente tem um momento de medo, que é o do Mapinguari, que é o vilão da história, mas é um vilão, isso é muito importante também para o diretor, trabalhar o vilão. Quando você lê um texto que você vai dirigir ou que você tem vontade de dirigir, a primeira coisa que eu faço é descobrir onde está o vilão. Porque geralmente o vilão é o que eu vou ter que resolver. O diretor tem que resolver. O autor já deixou encaminhado, mas o vilão é quem o diretor resolve. Se ele passar por cima do vilão, ele acaba abandonando boa parte dessa história. Porque o que é mais importante? Ele resolver essa encrenca que foi colocada, né? Então sempre tem alguma coisa que ser resolvida. Então o vilão pode ser físico, ele pode ser um personagem que estava na história e que ninguém sabia que ele se transformaria num vilão. Tem várias formas de ser vilão. Nos contos infantis, o vilão tem até características, né? Geralmente ele tem um casaco preto, uma unha comprida, tem um olhar diferente, um tom de voz diferente. Esse é o vilão. Ele não precisa necessariamente ter tudo isso. Ele é um vilão sem aparecer. No Sonho de Herói é muito interessante, porque quando você procura o vilão não tem corpo, não tem voz, você não sabe como ele é. Você pode dar um Google e pesquisar na história como é o Mapinguari, e ele entra na metade da peça. Até então, você tem a natureza e o que a gente está causando à natureza, como os maus tratos que a gente faz, como o vilão da história. Esse é o vilão, mas quem pode nos ajudar é o Mapinguari, que agora não acredita mais nas pessoas porque ele foi enganado, porque as pessoas maltratam a natureza e ele não quer mais. Então eu não coloquei ele em forma de boneco, nem em forma de luz, nem em forma de tecido, eu não coloquei ele em forma de nada. Os personagens conversam com ele simplesmente como se ele fosse quase um deus, né? Assim, um monstro que não aparece. Mas não um monstro, ele mesmo fala, eu não sou um monstro, eu sou um guardião. Então ele não tem forma. E a criança, o adulto, todo mundo pode fazer a criação do Mapinguari, que é muito mais interessante do que dar um desenho pronto para o público. Eu poderia fazer uma bacia, até como eu pensei, uma bacia muito grande com uma luz dentro, que na hora ligaria aquela luz lá dentro e ele seria uma bacia enorme, né? Quase uma caixa d'água. Mas não tem necessidade, né? Dá para imaginar. É o que eu falo, é o trabalho mais artesão, né? Com todos. É um trabalho artesanal mesmo, com todo mundo trabalhando junto. Não tem como. Porque senão, no dia que chega o cenário, que geralmente é em cima da hora, pode ser uma peça grande, uma peça média, uma peça pequena. As coisas, quando começam a chegar, elas têm que conversar com aquilo que você estava criando. E chega uma hora que você dá liberdade. Você já concebeu. Eu, às vezes, faço até maquete para os cenógrafos, figurinistas, para daí eles irem embora com aquilo na cabeça, para pensar o que eles vão criar em cima daquilo. Não são todos os diretores que fazem isso, né? Cada um tem um estilo. Cada um tem um estilo. Eu tenho, por exemplo, um diretor que eu adoro, que é o William Pereira, que ele tem uma coisa estética que é maravilhosa, é linda. Então, quando ele começa a ensaiar, a estética para ele é tão importante que ele já monta, ele já tem cenário, ele já tem figurino, ele já tem tudo pronto. Ele começa a ensaiar, que eu falo esse trabalho de sedução que eu faço aos poucos, ele já coloca todo mundo dentro do ambiente dele. É assim e pronto. E é maravilhoso. No tempo que eu trabalhei como atriz, que eu trabalhei bastante, antes de só falar agora eu só dirijo, você vai aprendendo que o clima que você tem no ensaio é o que vai para o palco. E às vezes os diretores
demoram para entender isso, né? Então, por exemplo, o Antunes Filho, que é um dos maiores, que faleceu há pouco tempo, e ele mantinha um clima muito pesado. Ele sempre foi conhecido por isso, né? Por ser um cara autoritário, bravo, porque ele vinha de um teatro antigo onde o diretor tinha um pouco essa função de autoridade no palco, né? Uma coisa meio nazista, sabe, assim, de que era assim que funcionava, que os atores tinham que obedecer ordens. E não sei por que, da onde vem essa concepção, essa ideia de que é assim que se faz, né? Que o ator precisa de braço firme, né? E aí eu acho que isso acaba indo. E nos espetáculos dele, por mais maravilhosos que sejam, você sente que tem uma densidade, que era isso que ele gostava também, né? Eu acho que isso, Antunes Filho, Gabriel Vilela, amigos que estudaram meio que na mesma época, que são da minha geração, como Cibele Forjás, Tiche Viana, Velha Companhia, é um grupo e que eles trabalham mais em grupo ainda, porque eles todos são uma companhia e eles fazem tudo ali dentro. Então é cenários, figurinos, a dramaturgia, o diretor é da companhia, ele não faz outras peças com outras pessoas. Então esses trabalhos de companhias, tem companhias muito interessantes. O Galpão, por exemplo, é uma companhia muito interessante, que é de Minas Gerais. Enfim, nossa, referência. No Brasil a gente tem uma quantidade, é uma pena que o Brasil não exporte seus artistas de uma forma geral. Porque aqui nós temos um teatro que é reconhecido no mundo todo. Nós somos referências, assim. Então, quando tem um festival, por exemplo, em qualquer país, na Alemanha, na Dinamarca, o Brasil sempre é convidado. Sempre é convidado e sempre ocupa um lugar de maestria, assim, sabe? Porque o brasileiro é muito criativo. Você pega os grupos do Norte e do Nordeste, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu trabalho muito a concepção dentro do Brasil. Minhas peças são muito brasileiras e às vezes até muito nordestina. Eu trabalho muito o Brasil. Eu trago sempre para o Brasil. A peça pode ser, por exemplo, um Dorian Gray que eu fiz, né, que é um texto em inglês, tal, não sei o quê. Eu trouxe para o Brasil. A única coisa que eu mantive da Inglaterra na concepção eram as carroças, que antigamente na Inglaterra o teatro era mambembe e viajava de carroça. Então, assim, falar de o Brasil é uma referência de teatro. Então, para mim, são todos esses que trabalham teatro agora e que vieram, né, de outras épocas, como Gianni Rato, que era um estrangeiro que veio na época da Segunda Guerra para cá e virou uma figura super importante que eu conheci e trabalhei junto, né? Eu acho que agora a gente está num momento muito difícil, né? A arte de uma forma geral, porque a gente está voltando a viver muita censura. E isso para a arte é uma arma na mão. Cada coisa da cultura que é censurada é um tiro, porque a gente demora muito para recuperar. Então, pode ser um grafiteiro, né, que tem a sua obra lá pintada em cima para esconder. Pode ser um autor que escreve um livro que aquilo é considerado indecente para jovens ou porque não tem nada a ver. Pode ser uma peça de teatro, como já aconteceu. Até o começo da pandemia, nós tínhamos 104 textos e espetáculos censurados, de 2018 até o começo da pandemia, que a gente praticamente às vezes não fica nem sabendo. A gente teve em uma mostra dentro de um banco, que eu ia falar, que foi censurada. Então essa regressão para nós, ela é fatal. Ela demora muito para ser recuperada, né? Então, o que a gente quer é que a gente saia dessa censura, porque é uma forma de contar a história do Brasil, é uma forma de manter a nossa memória e é uma forma de ilustrar a vida, várias formas de vida que a gente tem dentro do planeta. O teatro serve para criar esse pensar, né? Esse lugar questionador, que às vezes a gente precisa dele, né? A censura não vem
do nada, ela vem de um pensamento que governa o país, né? Então a gente precisa a gente precisa votar melhor em pessoas que preservem a nossa liberdade como brasileiro em todas as áreas, para que a gente possa evoluir, seja na ciência, seja na cultura, seja na educação, em qualquer área. A gente precisa evoluir. Não dá para você evoluir se você tem pessoas que estão pensando atrasado, né, que estão voltando para lugares que a gente já passou, já superou.